Hoje, novamente, eu vou criar alguns personagens que vocês sugeriram nas minhas redes sociais. Então, se você ainda não me segue, aproveita para seguir porque eu tô sempre pedindo sugestões de temas para abordar aqui nos vídeos e consigo ter uma interação maior com vocês. O link de cada uma vai estar aqui embaixo na descrição, então vambora! A sugestão que pedi a vocês foi de uma profissão, uma personalidade e uma característica física. E a primeira escolhida foi da Senhorita Bolinho, uma bailarina alegre e baixinha. Aqui eu acelerei o processo para o vídeo não se estender tanto, mas sempre começo com as formas básicas. No início eu não penso muito se o rascunho vai ficar bonito, porque é só um rascunho. E para mim, pelo menos, é fundamental criar essas silhuetas para entender a forma que a personagem vai ter e para saber se o corpo está bem balanceado e equilibrado, assim como uma bailarina. E assim eu vou misturando formas e criando a composição do corpo dela. Com a silhueta definida, eu crio uma thumbnail para definir a pose da personagem. Como é uma bailarina alegre, não faria muito sentido representá-la com o corpo caído e com os braços e pernas cruzados. Um filme que representa muito bem isso é o Divertidamente. Tem uma parte em que as formas da alegria e da tristeza vão simplificando cada vez mais, até que a alegria se torna um tipo de estrela e a tristeza vira um pontinho. Então não se esqueça, quanto mais alegre seu personagem estiver, mais aberto estará seu corpo. E quanto mais triste, mais encolhido ele vai ficar. Aqui, com a thumbnail da bailarina definida, é hora de criar o rosto dela. É o momento de testar ainda mais possibilidades porque dá para criar rostos e cabelos de vários formatos e representar outras etnias. No caso da expressão facial, vou desenhar um sorriso largo e aumentar as bochechas dela. Como ela é gordinha, vou fazer seu nariz e orelhas menores e apertar um pouco os olhos dela como se ela estivesse sorrindo com os olhos, para dar aquela sensação de simpatia e carisma. Depois de desenhar todas essas possibilidades, é hora de juntar tudo e ver como ficou. Às vezes a gente imagina um personagem lindo na nossa cabeça e quando vai desenhar acaba não saindo do jeito que a gente queria. Por isso eu sempre recomendo fazer alguns testes antes de criar só uma silhueta e já partir para a finalização. Uma pergunta que sempre me fazem é: como centralizar o desenho no papel? É uma dúvida muito frequente porque muita gente tenta desenhar um personagem de corpo inteiro e não sobra espaço na folha para conseguir terminar os pés ou qualquer outra parte. O que eu recomendo é começar esboçando bem de leve as formas principais do personagem. No caso da bailarina que eu estou desenhando, eu começo criando as formas predominantes do corpo, começando quase sempre a desenhar a parte do tórax, depois as pernas, depois os braços e por último a cabeça.
Não posso esquecer de mencionar da importância de usar referências. Muita gente acha que é errado usar referências para desenhar e não é. É muito difícil desenhar tudo da mente e quando não usamos referência para criar uma pose ou qualquer outra coisa, aprendemos errado e continuamos no erro sempre, que é um motivo que muitos desenhistas acabam não evoluindo artisticamente por insistirem que não precisam de referências para desenhar. Essas referências que estou falando são de imagem mesmo. Por exemplo, para criar essa bailarina, eu pesquisei algumas imagens de poses, tipos de roupas em penteados, e isso facilitou muito para finalizá-la dessa forma. E assim ficou nossa bailarina alegre e baixinha. E se você quer aprender a desenhar ou melhorar seus desenhos, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Aproveita que é de graça! O próximo personagem foi sugerido pela Gart Lemos, um jardineiro sensível e musculoso. Aqui eu vou repetir o processo de criação, mas dessa vez, como ele é forte, vou fazer um personagem grande. Faço algumas silhuetas para definir a forma do seu corpo e tento fazer algo mais equilibrado. Como ele é um jardineiro sensível, vejo que faz mais sentido desenhar os braços grandes, mas as mãos bem pequenas, para demonstrar que ele consegue ter cuidado com as plantas. Assim eu crio uma subdivisão dos membros do corpo do personagem, para que ele não fique com o corpo feito apenas de formas básicas. Se você quer entender melhor como criar corpos de personagens utilizando formas, recomendo assistir a esse vídeo que está aparecendo no card aqui em cima, porque toda a explicação está lá. Com a silhueta definida, crio novamente algumas thumbnails para definir a pose do personagem. Como ele é um jardineiro, tento não criar uma pose muito aberta, mas um pouco fechada e estática, demonstrando cuidado. Faço alguns testes para o formato da cabeça e vejo que consigo não só criá-la com um único formato, mas juntar outras formas e criar algo mais tridimensional. Decidi fazer uma expressão plena para o rosto dele para passar uma certa tranquilidade e carinho pela planta.
Para a roupa dele, faço um macacão e coloco um cinto com algumas ferramentas. E desenho uma tesoura pequena para demonstrar cuidado ao podar as folhas da planta. E assim ficou o nosso personagem. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar um joinha para que esse vídeo alcance mais pessoas e para o canal crescer cada vez mais. A próxima sugestão é da Stephanie, uma chefe de cozinha confiante e tatuada. O início é sempre o mesmo, mas dessa vez estou criando a silhueta já com algumas poses. Como ela é confiante, decido usar uma pose firme e aberta, como a gente vê em muitos super-heróis. Para o rosto, eu testo vários formatos diferentes e aproveito para testar outras etnias. Tento dar a ela uma expressão de confiança, abaixando uma das sobrancelhas, mas mantendo um leve sorriso. Se não tivesse esse sorriso, ela poderia estar com uma cara de confusa.
Para criar esse uniforme, eu pesquisei algumas referências de imagens para facilitar na criação e ver o que combinaria mais com ela. E assim ficou nossa chefe de cozinha confiante e tatuada. Não se esqueça que você pode comentar aí embaixo qual é a sua maior dificuldade em desenhar, que futuramente pode virar um tema de algum vídeo. A última sugestão escolhida foi do Paulinho Verso, um enfermeiro amigável com Black Power. Aqui, novamente, eu já faço as silhuetas com algumas poses definidas. Decido usar uma forma mais triangular para o rosto e um círculo bem grande para o cabelo para dar um bom contraste de formas. E assim começo a juntar tudo num desenho só. Como você pôde ver, há vários erros no processo de criação de cada personagem. E todos os desenhistas erram. Mas não se preocupe tanto com os erros, e sim aprenda com eles. Desenhar envolve muita tentativa e erro. Então não seja tão crítico consigo mesmo no início, apenas desenhe e aproveite o processo. Lembrando que se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, compartilhe com alguém que você conheça. Muita gente sempre quis aprender a desenhar, mas talvez não possui recursos para estar num curso de desenho. E você pode ajudar tanto essas pessoas como o canal a crescer apenas clicando um botão. E assim ficou o nosso enfermeiro amigável com Black Power. Obrigado a todos que me enviaram sugestões. Não tem como colocar todas de uma vez porque esse vídeo vai ficar muito grande, mas eu espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre processo de criação. Esse tipo de exercício é muito bom para estimular a criatividade e forçar nosso cérebro a imaginar personagens novos e não ficar só copiando aquilo que a gente sempre vê. Mas é assim mesmo. Alguns rascunhos ficam ruins, outros ficam melhores, mas o importante é sempre estar praticando. Tchau!